Bom dia a todos e agradeço à comissão organizadora pelo convite. Não tenho conflito de interesse também. Bom, a primeira medida da pressão arterial, ela foi central. Foi feita pelo reverendo Hayles, através da medida da pressão na artéria crural esquerda de uma égua doente, onde ele constatou inicialmente o que era a pressão sistólica. Esses registros auscultatórios estavam todos em estudos, e um médico italiano, Riva Rossi, ele construiu o que foi o primeiro esfigmomanômetro, que ele deu o nome de manômetro, onde observou a oclusão da artéria braquial. O médico russo Nikolai Korotkov, em 1907, ele melhorou esse manômetro, inventou e descobriu o esfigmomanômetro, e a pressão começou a ser aferida pela técnica de palpação e ausculta, tanto a pressão sistólica quanto a diastólica. No contexto do esfigmomanômetro sendo descoberto, houve uma inter-relação de vários estudos com a pressão arterial, descobrindo os efeitos dos malefícios da pressão arterial elevada, principalmente com os fatores de risco, obesidade, diabetes, tabagismo. Só que o componente pulsátil e dinâmico, ele chegou basicamente com a descoberta, com os estudos da pressão arterial central. É uma medida mais direta da pressão, na qual os órgãos como coração e cérebro são expostos diretamente. Sendo assim, a pressão arterial central, ela incrementa o potencial terapêutico e diagnóstico comparado à artéria braquial. O que é a pressão aórtica? Ela é a pressão arterial ao nível da raiz da aorta, próxima ao coração. E quais são os determinantes da pressão arterial central? Ele é basicamente constituído da análise dinâmica da onda, cujos mecanismos, que são muito importantes, é o volume de ejeção ventricular, a resistência vascular sistêmica e, importantemente, o tempo e a magnitude da onda refletida a partir da periferia e rigidez da aorta. A complacência e a rigidez ao longo da árvore arterial, nós podemos comparar como se fosse um carro de bombeiro, onde o coração é uma bomba propulsora do sangue, a aorta ela funciona como um reservatório da artéria, apresentando uma grande acomodação do sangue, e a ponta desse tubo aqui, né, que está representado, ele funciona como as artérias de condutância. E aí o que acontece? Quando a gente tem uma artéria aorta, ela tem uma artéria aorta normal, ela tem uma pós-carga diminuída, não vamos dizer diminuída, normal, né? E a pulsatibilidade é menor também. E isso faz com que a pressão aórtica seja aferida em torno de 102 por 76 milímetros de mercúrio. E quando a gente vai para a artéria rígida, essa rigidez eleva a pós-carga fica aumentada, há um excesso da pulsatibilidade. Esse excesso da pulsatibilidade faz com que ocorra o fenômeno da reflexão prematura da onda, e a pressão, ela, que era 102 por 76, ela acaba aumentando para 152 por 66. Isso é o processo, é o fenômeno que a gente chama de amplificação de onda. Para vocês terem uma ideia, da artéria aorta inicial até a artéria braquial, ocorre uma amplificação em torno de 10 a 14 milímetros de mercúrio. Então, esse é o processo da amplificação. E essa pulsatibilidade aumentada, quem sofre consequências importantes diretamente é o coração. E o coração predispõe à formação de fibrose, à hipertrofia ventricular e disfunção ventricular. E através desse aparelho aqui, existem vários na literatura, mas eu vou citar o que a gente mais usa e que está sendo muito mais utilizado no nosso serviço, que é o Complier, onde a gente faz a mensuração,
a medida da velocidade de onda de pulso carotídeo femoral, aonde o transdutor é colocado na artéria aorta preferencialmente direita e o outro transdutor na artéria femoral direita, e com isso a gente faz a mensuração da velocidade da onda de pulso. E existem vários outros métodos para a mensuração da onda de pulso, mas a gente prefere a carotídeo femoral. E o que embasa? O que fez a gente usar a velocidade da onda de pulso como dados na literatura que predizem que ocorre um aumento de desfechos cardiovasculares? Existem vários trabalhos onde a gente valida a VOP como aplicação clínica para mensuração da rigidez. E a gente, analisando os pacientes que têm a velocidade de onda de pulso aumentado, a gente caracteriza como uma nova síndrome, né? A síndrome da rigidez arterial, que é uma inter-relação entre hipertensão arterial, pressão central, rigidez arterial e lesões de órgão-alvo. O coração, o cérebro e o rim são os órgãos que mais sofrem impacto diretamente desse aumento da rigidez, do aumento da pulsatibilidade, em casos a níveis cerebrais, até demência senil, demência vascular, propiciando, né, e no coração, processos isquêmicos, coronário, disfunção ventricular, e no rim, a insuficiência renal. Aqui é um trabalho onde foi analisado a relação entre a rigidez arterial e a pressão arterial central. Vejam bem que esse trabalho teve um N de 138 crianças obesas e não obesas com 9 anos. E o que a gente observa? Observa que a pressão arterial central ela é maior nos indivíduos, nas crianças, né, obesas. Consequentemente, observamos também que a velocidade da onda de pulso é maior nas crianças obesas. E isso é um fator prognóstico muito importante, porque desde criança a gente já pode, até na idade mais tenra possível, a idade média de 9 anos, poder inferir que esse paciente tem risco maior de doença cardiovascular. Quando a gente estuda a influência da idade e da pressão arterial com a rigidez, nós observamos aqui que quanto mais o indivíduo vai envelhecendo e os níveis de pressão arterial eles vão se elevando, né, da pressão ótima até a pressão estágio 2, estágio 3, hipertensão resistente, ocorre também um aumento progressivo da rigidez arterial aferida pela velocidade de onda de pulso. Aqui também um outro estudo que analisou a rigidez arterial e doenças cerebrais, um N de 278 pacientes idosos com idade média de 70 anos, que foi acompanhada por 7 anos com ressonância nuclear magnética, e o que a gente observa? Que quanto mais rígido é o paciente, ele apresenta uma diminuição volumétrica da substância cinzenta no hipocampo. E quanto mais rígido esse paciente se apresenta, ele apresenta com rigidez mais elevada, ocorre um aumento na substância branca no lobo temporal. E isso favorece alterações nas artérias cerebrais, podendo até desencadear o que a gente já citou ali, uma demência senil. E gostaria de lembrar a todos vocês que tanto o hipocampo como o lobo temporal é a primeira parte do cérebro onde tem uma lesão precoce na doença de Alzheimer. Quando a gente estuda a rigidez arterial em insuficiência renal em pacientes dialíticos, aqui em verde são os pacientes de coloração verde, né? São os pacientes, quase 400, pacientes 395, pacientes com insuficiência renal crônica dialítica, comparado com pacientes com a função renal normal, nós observamos uma relação
uma correlação quadrática e positiva de quanto mais idoso o paciente renal crônico é, maior é a rigidez. Maior é a rigidez desses pacientes. Quando a gente analisa também a rigidez arterial e doença coronariana, e as artérias coronárias foram avaliadas por cateterismo em 155 indivíduos, nós observamos que esse paciente, ao envelhecer, ele vai aumentando a sua rigidez. E quanto mais rígido as artérias são desses pacientes, maior o número de artérias coronárias acometidas. Quando também a gente estuda a rigidez e a mortalidade cardiovascular, esse estudo é um marco, né, do VOP, é uma meta-análise de 17 estudos longitudinais de mais de 15 mil indivíduos seguindo por quase 8 anos, nós observamos que a rigidez, quanto mais elevada, maior a razão de chance desses indivíduos terem níveis elevados de mortalidade. E para que a gente evite o envelhecimento vascular agudo, acelerado, nós temos que evitar os fatores de risco e cuidar dos fatores de risco, procurar ajuda médica o mais cedo possível e, como o Vilela já apresentou, tomando alguns medicamentos que apresentam evidências que melhoram a sobrevida e que diminuam o VOP. E a minha mensagem final é: a rigidez arterial, ela prediz a mortalidade cardiovascular. O dano vascular pode ser precocemente constatado, como a gente viu em crianças de 9 anos. E o tratamento já iniciado o mais breve possível, em decorrência dos medicamentos até apresentado pelo nosso colega Vilela, melhora a qualidade de vida e evitando desfechos cardiovasculares graves. E com isso, aumenta-se a sobrevida dos pacientes. Muito obrigado.